Oi, eu sou a Thay, do Solerte Atelier, artesã parceira da Fischer Fios, e tô aqui para nesse vídeo te ensinar a fazer essa bolsa que eu tenho certeza que você já viu lá pelo Pinterest. Se você tá cansada de ver várias referências de peça como essa e não ter uma para chamar de sua, vem comigo que eu vou te contar todos os segredos. Vou começar com o Extra Premium 25mm na cor solar, fazendo um anel mágico. Deixo a ponta virada para mim, passo por cima de 3 dedos. Com a ponta, eu venho aqui embaixo, giro nos meus 3 dedos, passo para a parte de cima e aqui embaixo fecho um X, ó. A pontinha do fio com o fio que tá vindo do novelo. Ficou um X e aqui em cima tá assim. Agora, nessa parte aqui, eu vou passar diretamente aqui, ó, no segundo fio, giro a agulha na minha direção, passo por baixo desse primeiro aqui, e aí aqui atrás, ó, eu vou buscar aquele fio, que é o fio que tá pendurado lá vindo do novelo. Busco ele e trago ele aqui pra frente. Quando eu faço isso, eu fico com 2 alcinhas na minha agulha, tá vendo? Aí a gente tira a agulha do sentido que ela tá, bota no sentido contrário. E agora, com o fio que tá vindo lá do novelo, a gente fecha o nosso primeiro ponto baixo. Assim vai ficar um ponto baixo bem bonitinho desde o início. Além desse, eu vou fazer mais 5, pra gente ficar com um total de 6 pontos baixos no início do nosso círculo mágico, que vai ser o miolinho da flor. Então, mais 5 aqui. Sempre pegando as 2 alcinhas do anel mágico para ele funcionar na hora de fechar. Agora que eu tenho os meus 6 pontos aqui, eu posso fechar um pouco meu anel mágico, mas não feche ele completamente para não ficar difícil de trabalhar a próxima carreira. Vou puxar essa alcinha aqui para cima. Venho aqui no meu primeiro ponto e vou pegar ele de trás para frente, as 2 alcinhas de cima, assim. Aquele ponto que eu erguei e deixei esperando, engancho aqui na minha agulha, ó. E levo lá pra trás das 2 alcinhas. Vai ficar assim. Dá uma ajustada no fio pra não ficar muito grande, ficar um tamanho de uma alcinha ok. Ali atrás. E agora eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, no centro desse primeiro ponto, mas por baixo dessa alcinha que a gente acabou de levar lá pra trás. O primeiro ponto é um pouco mais difícil, mas depois fica mais fácil, ó. Saiu no centro atrás também, estão vendo? E agora eu vou pegar o meu fio que tá vindo lá do novelo, vou laçar ele aqui na agulha e trazer pra frente. Quando a gente faz isso, a gente fica com 2 alcinhas, olha. Uma na frente e uma atrás do nosso círculo mágico. Aí aqui pela frente, eu vou pegar a primeira alcinha, a segunda alcinha e laçar outra vez o fio que tá vindo do novelo, passando por dentro das 2, fechando assim o primeiro ponto baixo da segunda carreira. E nessa segunda carreira, a gente vai fazer aumento em todos os pontos. A gente começou com 6, vai ficar com 12 no total, de pontos baixos centrados. Então, eu venho aqui para o próximo ponto, e vou colocar no meio dele. Para você encontrar onde que é o lugar correto de colocar, você pode analisar o sentido dos pontos. Então, aqui eu tenho as 2 alcinhas, elas estão vindo aqui, e logo abaixo delas eu tenho o Vzinho do meu ponto baixo, tá vendo, ó? Acompanha aqui e aqui embaixo o Vzinho. Então, é no meio desse Vzinho que eu vou colocar a minha agulha, para fazer o próximo ponto baixo centrado. E aí, vou fazer 2 por ponto da carreira anterior, fazendo assim aumentos para no final da carreira a gente ter um total de 12 pontos baixos centrados. Vocês podem reparar que eu não fiz aqui no início um aumento no primeiro ponto. Eu vou fazer quando eu terminar a carreira, porque isso vai fazer com que a minha peça fique mais redondinha. Então, só seguir fazendo 2 pontos baixos centrados dentro de cada ponto de base da carreira anterior.
E agora que eu fiz todos eles, cheguei aqui, vou colocar o meu segundo ponto baixo centrado no ponto que iniciou essa segunda carreira, onde a gente fez a nossa emenda, para então ficar com um total de 12 pontos. E quando a gente terminar de fazer isso, a gente já pode puxar todo o nosso fio do círculo mágico e deixar o mais fechadinho que a gente conseguir para seguir o nosso trabalho. Aqui eu vou fazer a emenda do mesmo jeito. Ergo meu fio, venho no primeiro ponto, pego as duas alcinhas de cima, engancho o fio que eu deixei esperando e levo lá para trás, ajusto ele para ficar com um tamanho legal e não muito grande. Venho aqui no ponto baixo, logo abaixo dele, coloco a minha agulha laço o fio que tá vindo lá do novelo, puxo ele aqui para ficar então com as duas alcinhas. Já tô com a alcinha da frente, venho aqui e engancho a alcinha de trás. Agora, laço meu fio que tá vindo do novelo, fecho e a gente tem o primeiro ponto baixo centrado da terceira carreira, que será composta por um aumento e um ponto baixo. Então, eu iniciei aqui com um ponto baixo, no próximo pontinho vou colocar o ponto baixo centrado em aumento, que são 2, dentro do mesmo. Agora, outra vez, um ponto baixo centrado sozinho e 2 dentro do mesmo para fazer um aumento. A gente vai seguir essa lógica até o fim dessa carreira, um sozinho e um aumento. Chegando na quarta e última carreira, eu já encerrei ela aqui como eu encerrei as outras. E se a gente seguisse a lógica de aumento, agora a gente faria 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento. Em vez disso, como que a gente vai fazer? Tenho aqui o meu primeiro ponto, vou fazer aqui em seguida um aumento. Agora eu vou trabalhar 2 pontos sozinhos nos próximos 2 pontos e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Outra vez. 2 pontos sozinhos e um aumento. Dessa forma, a gente vai ficar com um total de 25 pontos, que é o que a gente precisa para conseguir fazer a nossa flor com as 5 pétalas, porque a gente vai usar de base 5 pontos para cada pétala. Então, intercalando dessa forma, a gente consegue a quantidade ideal de pontos de uma forma que ainda fique proporcional o miolo para o tamanho das pétalas e tudo mais. Então, tô só seguindo aqui a ordem. Antes do último aumento eu fiz 2 pontos sozinhos, agora eu vou fazer um só. Um aumento. Mais 2 pontos sozinhos. Um aumento e agora um ponto sozinho. Um aumento. E aqui, ó, um último ponto. Eu cortei aqui o meu fio sem deixar muita sobra mesmo, e para arrematar eu vou puxar todo ele para cima, venho no primeiro ponto, coloco a minha agulha de trás para frente nas duas alcinhas, levo meu fiozinho lá para trás, e agora eu volto ele para onde ele tá saindo, tá vendo? Ele tá saindo daqui, vindo aqui, agora eu tenho que voltar ele para cá,
para simular a minha última correntinha e ficar ali com o acabamento perfeito. Então, eu gosto de vir aqui por trás, coloco a minha agulha ali no meio e laço meu fio levando ele todo lá para trás, para assim ficar com o acabamento bem perfeitinho, olha. E agora vamos para a parte das pétalas. Agora, para a pétala, eu peguei aqui a cor lilás. E em qualquer uma das duas alcinhas ao redor da nossa peça toda aqui, a gente vai passar a agulha, vai laçar o fio que a gente quer começar a cor da pétala. Deixa esse primeiro ponto aqui justinho. E fecha ele. Depois de fazer ele, a gente vai fazer uma correntinha. E agora, vai passar para as próximas duas alcinhas. A gente vai fazer um total de 5 pontos. Lembra que eu falei que a gente precisava de 25 para conseguir fazer as pétalas? Então, a base de cada pétala tem 5 pontos no total. Aqui a gente tem 2 e vou fazer mais 3. Já tô aqui arrematando meu fio junto, tá vendo? Para deixar ele escondidinho aqui embaixo. Terminei os meus 5 pontos, ficou assim. Eu vou fazer uma correntinha e virar o meu trabalho. Agora, aqui atrás, eu vou pular esse primeiro ponto aqui. E a partir do segundo ponto, é onde a gente vai começar a trabalhar os nossos pontos baixos. Sendo que nesse primeiro aqui, eu vou fazer um aumento. Então, eu tenho 2 pontos baixos aqui dentro desse mesmo espaço. Agora, eu vou fazer um em cada um dos próximos, que são 3. E aí, no último, outra vez eu vou fazer um aumento. Então, aqui, 2 pontos. Terminei a carreira outra vez. Vou fazer uma correntinha e virar. Outra vez, no primeiro e no último ponto, a gente vai fazer aumento. Então, pula essa primeira correntinha aqui, que é o que a gente usou para virar, e a partir dessa segunda a gente pega as duas alcinhas, começa com um aumento, então colocando 2 pontos baixos aqui. Agora eu vou fazer um em cada um até chegar lá no fim, onde eu vou outra vez fazer um aumento. Aqui no meu último pontinho, 2 pontos baixos, que é o aumento. Mais uma correntinha, viro o trabalho outra vez. Aqui, nessa carreira, eu não vou fazer aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo por ponto de base. Sempre pulando essa primeira correntinha aqui, porque a gente só utiliza ela para fazer a virada, tá? Essa primeira aqui, aliás, ó. A primeira logo em seguida da agulha. A gente começa aqui a partir da segunda. Então, um ponto por ponto de base. Pegando sempre, ó, as duas alcinhas aqui em cima, tá? Não consigo me lembrar se eu falei, caso eu não tenha falado aqui nessa segunda metade da minha flor, eu tô utilizando a cor lilás, e aí lá atrás, vocês estão vendo desde o início do vídeo, tá pronta na cor púrpura, tá? Terminei a minha carreira aqui outra vez. Correntinha, viro o trabalho. Nessa carreira, é a última carreira que a gente vai fazer aumentos. Então, no primeiro e no último ponto sempre, são esses aumentos que a gente tá fazendo. Fiz aqui no meu primeiro ponto, vou fazer um ponto por ponto de base até chegar no último, onde outra vez eu vou repetir um aumento. No último ponto, 2 pontos. Uma correntinha, viramos o trabalho. Agora, a gente vai fazer 4 carreiras sem nenhum aumento, só colocando ponto sobre ponto.
Agora que eu terminei a quarta carreira, a gente vai começar as diminuições. E da mesma forma que a gente fez os aumentos no primeiro e no último pontos, as diminuições também serão nos dois primeiros e nos dois últimos. Então eu vou fazer a diminuição pegando as duas alcinhas aqui, laçando e erguendo no meu primeiro ponto, e vou repetir isso no segundo ponto, ficando assim com 3 alcinhas na agulha, tá vendo? Agora eu laço outra vez e tiro tudo junto. Com isso a gente tem uma diminuição aqui. Vou fazer um ponto baixo por ponto de base até chegar nos últimos 2 pontos, onde eu vou outra vez repetir esse movimento de diminuição, para que assim a gente faça o formato da nossa peça. Ó, outra vez aqui, os 2 últimos pontos. Então, coloco a minha agulha aqui, laço o meu fio que tá vindo lá do novelo, ergo, fica assim, 2 fios na agulha. Vou pro meu próximo ponto aqui, ó. Passo a minha agulha nas duas alcinhas aqui outra vez, laço o fio que tá vindo do novelo e ergo. Agora eu tenho 3 fios na agulha, laço o fio que tá vindo do novelo e tiro os 3 juntos. Tá feita a nossa diminuição. A gente vai repetir esse processo por 4 vezes, até que a gente fique com uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazendo aqui para vocês verem. Quarta e última carreira de diminuições. Uma diminuição, um ponto baixo e por fim uma diminuição. A gente vai finalizar fazendo uma correntinha para poder arrematar. Aí já pode cortar o seu fio, que tá pronta a primeira pétala. Já vou mostrar para vocês de longe como ficou. Depois de cortar, é só trazer todo o fio aqui pra cima e puxar, que vai estar feito o nozinho aqui de arremate, tá? Então, ficou assim a primeira pétala. E agora, a gente vai repetir esse mesmo processo 5 vezes, né, no total, pra ficar com 5 pétalas. Deixa eu mostrar ali junto da outra, pra vocês terem uma ideia melhor. Ó. Agora a gente vai repetir esse processo mais 4 vezes ali, até ficar com a outra metade completa. E aí eu volto a mostrar pra vocês como a gente vai fazer a lateral e costurar essa bolsa. Terminadas, então, as duas metades da nossa bolsa, agora a gente vai fazer a parte do meio, que vai ficar aqui entre as pétalas, a gente vai costurar depois. E para fazer a parte do meio, eu escolhi a cor mango, que eu quero que seja uma bolsa bem colorida. Então, vamos lá com o mango. A parte da lateral, ela é bem simples. Deixa eu arrumar aqui. Legal. Então, vou começar fazendo um nó corrediço. Vocês podem fazer como vocês preferirem o nó de vocês, tá? E vou fazer um total de 8 correntinhas aqui no meu nó corrediço. Deixa eu ver um negócio. Tô aqui com um nó corrediço, vou fazer 8 correntinhas.
E agora, a partir da segunda correntinha aqui, eu venho fazendo pontos baixos pegando só essa alcinha de cima. Então, coloco a minha agulha e eu vou fazer 7 pontos baixos, um em cada alcinha de base. Terminei aqui os meus 8 pontos baixos nas correntinhas de base, vou fazer uma correntinha, viro o meu trabalho e outra vez venho colocando um ponto baixo por ponto de base. Então, a gente vai seguir fazendo isso, mais ou menos como é na pétala, só que sem aumento nem diminuição, trabalhando sempre esses 7 pontos. E se você quiser que a sua bolsa seja mais estreita, você pode fazer essa parte lateral menor. Se você quiser que a sua bolsa seja mais larga, você pode fazer essa parte lateral maior. Então, para fazer menor, menos correntinhas, para fazer maior, mais correntinhas. Para mim, aqui, com esse tanto de 7 pontos, iniciando com 8 correntinhas, fica uma largura ideal para a proporção da peça como um todo. E a quantidade de vezes que você vai repetir esse processo vai depender do tamanho que você quer a sua alça. Porque ela vai correr ao redor de toda a peça e ficar pendente na parte superior para que você coloque ou no ombro, ou a tiracolo, ou de mão, como vocês preferirem. Então, eu vou repetir esse mesmo padrão até eu me sentir satisfeita com o tamanho da alça da minha bolsa. Quando isso acontecer, eu volto aqui e conto para vocês quantos centímetros que ficou essa minha peça aqui, para vocês terem de ideia, tá bom? Então, eu fiz aqui a lateral da bolsa até essa faixa ficar com o equivalente a 1,80 m. Sim, gente, tudo isso, porque a gente precisa que dê a volta na nossa flor completa. E para fazer isso, eu gastei 1,5 novelo, mais ou menos, para conseguir fazer essa quantidade aqui. Então, o que eu recomendo para vocês, né? Se vocês não tiverem restinho de fio para fazer um miolo de uma cor e a lateral de outra, com 2 novelos vocês conseguem estar fazendo a lateral com 1,80 m e os miolos, e aí mais 1,5 novelo, vai ter que comprar 2, né? De toda forma, vocês conseguem estar fazendo as pétalas da peça. Essa é uma peça mais conceitual, acaba gastando mais fio também. Quando eu terminar aqui, ó, no meu último ponto, eu vou puxar todo o restinho do meu fio aqui pra cima. Esse é o restinho do novelo que eu abri depois que eu tinha usado o primeiro meio novelo. Vou pegar a outra ponta da peça. E aí a gente vai fechar para então colocar na bolsa. Eu vou pegar esse restinho aqui de fio mesmo, ó, e só vou puxar ele para lá e para cá para ir fazendo a costura. Com a agulha de crochê mesmo, tá? Vocês podem fazer com agulha de tapeceiro, como vocês preferirem. Tô só juntando pontinho com pontinho aqui, ó, passando a minha agulha e trazendo o fio de lá pra cá e de cá pra lá.
ficou assim, ó. E aí, a gente vai procurar colocar essa parte de costura bem no meio das pétalas, que aí não vai dar quase pra ver, tá? Então, pode fazer o arremate do fio da maneira que vocês preferirem. Eu vou esconder aqui pra parte de trás. Também dá pra deixar esse lado, ó. Que daí vai aparecer menos ainda do que esse daqui. Como não tem frente e verso, então vamos usar esse lado aqui. Mesmo assim, colocando ele no meio das pétalas para ficar o mais discreto possível. E eu vou esconder aqui para trás esses restinhos de fio que ficaram e prender eles com um pinguinho de cola, que é só para não ficar saltando, né? Porque a gente sabe que o fio trabalha, a pessoa vai colocar coisas dentro da bolsa e tal. Então eu tô colocando aqui e vou esconder, colar, já volto pra gente poder costurar e finalizar a nossa peça juntos. Finalizei aqui a lateral e tá aqui a minha flor. Tô segurando ela com o miolo virado pra fora, tá vendo? Ó, esse é o lado da frente, onde ficam os vezinhos. E aqui, esse outro lado é o verso. Cuida pra não colocar errado. Então, tô com esse lado pra frente, peguei uma pétala aqui qualquer. E essa parte é um pouquinho complicada até você colocar os primeiros pontos, tá? Depois fica mais fácil. Eu coloquei aqui, ó, a costura que a gente vai deixar bem aqui no comecinho, ó, nesse primeiro ponto dessa pétala, tá vendo? Vou colocar aqui na lateral juntinho, de forma que vai ficar assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. A costura e a lateral. Eu vou pegar a minha agulha e eu vou passar tanto nesse primeiro ponto aqui, quanto aqui no primeiro ponto da lateral depois da costura. Aqui, ó. Pegando os dois juntos assim. A minha flor e a lateral. E agora eu vou vir com um fio da mesma cor das pétalas, ou então da mesma cor da lateral, vocês que sabem, mas isso vai ficar destacado como um contorno ao redor. E vou passar na minha agulha, puxando todo ele pra frente, porque a gente vai fazer essa costura em pontos baixíssimos. Então, depois de fazer isso ali na primeira carreira, eu venho aqui, ó, na lateral da próxima carreira, da pétala, na próxima carreira da lateral, que é a lateral da bolsa, outra vez laço esse fio e puxo todo ele pra dentro, fazendo aqui o nosso primeiro ponto baixíssimo, tá vendo? E vou seguir fazendo pontos baixíssimos, ó. Agora, a próxima carreira aqui da pétala, a próxima carreira na lateral, laço o meu fio e sigo fazendo os pontos baixíssimos. Sempre um ponto por carreira. Conforme vocês forem costurando, a gente vai fazendo esse detalhe aqui, ó, de pontos baixíssimos na lateral, tá vendo? E tá ficando costurado assim, aqui em cima. Por isso que é importante pegar em todas as carreiras, para que esses pontinhos aqui fiquem bem bonitinhos. Então, eu vou seguir costurando a maior parte da lateral, até chegar naquele ponto onde a gente quer que tenha a abertura, né? E conforme vocês forem costurando, já vou conseguir mostrar isso pra vocês. As pétalas, elas vão ficando pra dentro, assim, bem bonitinhas. Vai ficando intuitivo, sabe? Você fazer a costura, ó, como é que tá ficando aqui na lateral. E aqui a pétala. Olha como ela tá indo pra dentro já, como eu disse pra vocês. E fica com esse acabamentinho aqui. Então, eu vou costurando a maior parte delas e eu já volto pra mostrar pra vocês onde a gente não vai costurar. Então, vocês assistam onde a gente não vai costurar antes de começar a costurar de vocês, tá? Que aí vocês sabem certinho como fazer. Olha só, galera. Então, aqui ficou desse jeito, tá vendo? Eu comecei costurando aqui no meio, costurei todas as minhas pétalas, aqui, lá, até chegar lá naquela ponta. Agora eu cortei o meu fio, vou finalizar puxando todo ele pra cima. E
voltando ele aqui pra trás pra depois fazer o acabamento. E aí agora eu preciso costurar esse outro lado até a mesma parte, porque aí essa é a parte que vai ficar a abertura da nossa bolsa e a gente vai colocar no ombro, tá vendo? Então eu vou costurar até a mesma parte onde eu costurei aqui, ó, mais ou menos aqui assim. Com a bolsa montada vai ficar mais fácil de entender depois, mas a gente vai deixar esse miolo aqui, essa parte aqui e aqui sem costurar. Tá? Assim a nossa peça, eu terminei de costurar aqui, vou puxar todo o fio e outra vez puxar ele lá pra baixo. Na verdade, nesse daqui eu vou simular, ó, uma última alcinha aqui com a outra costura que a gente já tinha feito. Mas de todo modo, vou voltar ele lá pra baixo pra arrematar igual eu já fiz do outro lado. Quero erguer pra mostrar pra vocês exatamente onde eu não costurei, mas assim que eu costurar o outro lado, ela vai ficar certinha como uma flor, vai ficar mais fácil de vocês conseguirem entender melhor o que eu tô falando também. É porque enquanto a gente não faz a finalização dessa peça, ela fica assim meio distorcida mesmo, não tem o que fazer. Só quando você finaliza toda a costura dela que ela vai ficar bem certinha. Esse é aquele tipo de peça que se a gente fica desmanchando porque não tá como a gente quer, ela nunca vai ficar como a gente quer. Ela só fica exatamente quando você termina ela. Ficou assim a nossa flower bag. Ela ficou com uma alça para ombro, desse tamanho aqui. E a julgar assim pelo modelo da peça, eu acredito que é realmente a melhor opção. Até porque como ela fica com essa abertura em V aqui, sem nenhum fecho, estando embaixo do ombro ela vai estar sempre segura, né? Aqui o lado púrpura e aqui o lado lilás, com a abertura em cima. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial. Se reproduzirem a peça, por favor, nos marquem. Já estamos ansiosos para conferir tudo o que vocês farão por aí. Um beijo e até a próxima!